Evangelho, segunda-feira da 16ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da 16ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, seguindo a Santa Liturgia, retomamos a nossa meditação ao 12º capítulo do Evangelho de São Mateus. Estamos no versículo 38, diante de um diálogo entre Jesus e os mestres da lei, que se apresentam diante do Senhor para exigir do Senhor que lhes dê um sinal, que manifeste um gesto da parte de Deus que confirme a reivindicação que o Senhor fazia com o seu discurso e seu ensinamento de ser Ele o Messias. E Jesus se reserva naquele momento em dizer explicitamente que nenhum outro sinal será dado senão aquele do profeta Jonas, e faz referência ao profeta Jonas. O profeta Jonas era mais conhecido na tradição antiga por conta da prodigiosa experiência de ser libertado por Deus do ventre do grande peixe, do que por sua pregação que levou o povo de Nínive, o povo pagão, à conversão. Também os filhos de Israel olhavam a memória do profeta Jonas a partir da libertação prodigiosa que Deus realizou em seu favor, um ato de grande misericórdia e poder de Deus para convencer o profeta e para levar o profeta ao cumprimento de sua missão. Era um tanto quanto esvaziado do anúncio misericordioso em favor da conversão dos ninivitas. Muito bem. Colocado isso, a referência ao profeta Jonas faz uma referência direta, ou melhor, faz uma referência indireta à ressurreição do Senhor. Como assim, Padre? Também Jesus passa 3 dias no ventre da terra, né? Ou seja, desceu à mansão dos mortos. Então, nenhum outro sinal será dado. A libertação prodigiosa de Jonas do ventre do grande peixe após 3 dias, o triunfo de Cristo sobre a morte após 3 dias. Eis o grande sinal e inconfundível sinal do poder e da autoridade do Filho de Deus. A vitória e o triunfo sobre a morte. Então Jesus fala com a imagem bíblica e indiretamente manifesta que nenhum outro sinal será dado para eles que não seja a ressurreição do Filho de Deus. Mas espera aí, Padre, parece que tem uma contradição aqui. Nesse meio de caminho, Jesus não curou várias pessoas? Jesus não até ressuscitou Lázaro? Isso não são sinais extraordinários? Sem dúvidas são. Por isso voltamos aos interlocutores de Jesus. Os mestres da lei, que hoje aparecem como interlocutores do Senhor, trazem uma marca sobre eles. E essa, meu irmão, que não seja minha, que não seja tua. O completo fechamento para o reconhecimento da autoridade e do poder de Deus. Nos versículos precedentes, se pegamos, vamos ver os mestres da lei acusando Jesus de agir em nome do demônio. Ele que havia curado um homem
surdo e mudo, libertando do poder do maligno, vem acusado de agir em nome do maligno. O que isso significa dizer? Significa que aqueles homens que receberam tantos dons e graças para ensinarem em nome de Deus, não reconhecem mais o próprio Deus e não apenas não instruem o povo de Deus no caminho da verdade, mas eles se colocam entre a verdade e os homens para dispersá-los. Então, ao dizer essa frase para eles, ela ganha um peso muito grande, porque na ressurreição se estabelece a ruína definitiva do reino das trevas e a edificação do reino de Deus. Cristo triunfa sobre a morte e a morte vem submetida em eterno. E eles que estabeleceram uma aliança com o príncipe da morte também andarão em ruína junto com ele. Significa dizer que para vocês não tem mais um outro sinal. Para vocês agora, só o anúncio da ressurreição e a vossa ruína completa. Dura a frase, não é verdade? E ao mesmo tempo, a frase nos coloca diante de um fato dramático. Existem pessoas que realmente podem estabelecer uma definitiva inimizade com Deus e conduzir a sua inteira vida num caminho de inimizade perene contra o Senhor. Isso é muito triste, muito triste. Mas até diante dessa realidade, Jesus demonstra tanta autoridade e ao mesmo tempo tanta força interior. Não devemos temer. São aqueles que se impetraram veramente, ou melhor, concretamente, me perdoe a italianada, a realizar aquilo que é desagradável aos olhos de Deus, que se colocam com hostilidade a tudo que vem de Deus. Eles não só não reconhecem, mas querem levar os homens a também não reconhecer o que vem de Deus. E por um instante parecem ser fortes e terem poder para fazer isso, pois intimidam, falam com propriedade, agem de maneira organizada, mas o Senhor diante deles fala de maneira segura e firme e declara de maneira inconfundível: os vossos corações estão fechados, então vocês testemunharão o triunfo do Filho de Deus sobre a morte e o pecado, sobre o príncipe desse mundo, e esse testemunho vocês não poderão negar, porque será o testemunho da vossa condenação. Duro. Anteriormente o Senhor já havia falado, se quem tiver a possibilidade de ler, onde ele fala a respeito da árvore que dá bons frutos, a árvore que dá maus frutos, se refere a eles com a palavra dura, dizendo raça de víboras, e depois faz a referência a respeito do tesouro. O homem bom tira boas coisas de seu tesouro, o homem mau tira mais coisas do seu tesouro, e por fim usa uma outra imagem, dizendo aqueles que declararam palavras chamadas no texto bíblico de inúteis, mas significam palavras caluniosas, ou palavras que atentam contra a verdade, porque são perversas ou tentam perverter o sentido, por assim dizer, tentam perverter o sentido da verdade, ou perverter aqueles que buscam a verdade, responderão por essas palavras, porque assim como a proclamação do nome do Filho de Deus nos leva à salvação, atentar contra a verdade e contra Deus nos leva à ruína eterna. E isso será levado em causa. Então, o texto que hoje ouvimos está vindo depois desse intenso diálogo, onde esses se apresentam, e poderíamos dizer quase debochadamente,
para pedir um sinal. Olha, meus irmãos, a presunção de, depois de tudo, ainda acreditarem-se acima da verdade, do bem e do mal, e de ainda impor a Jesus a obrigação de dizer ou de realizar um sinal a mais para que eles possam acreditar. Essa é a atitude daquele que estabelece a oposição contra Deus. Tudo que vem de Deus não será jamais à altura de sua expectativa. Por isso, uma das atitudes que nós somos a cumprir como atitude de reparação e de amor ao Senhor é exatamente o contrário disso. É dizer: Senhor, eu recebo tudo o que o Senhor me oferecer. Eu não quero rejeitar nada daquilo que o Senhor me pede. Acolhe em minha vida tudo o que vem, para dar glória ao teu santo nome. Senhor, eu me coloco em suas mãos e dessa vida não pretendo outra coisa senão ser agradável aos teus olhos e fazer aquilo que faça o teu coração feliz. Senhor, eu me disponho para estar aqui e receber cotidianamente a sua palavra. E ajuda-me, Senhor, a ter a alegria de agradecer-vos diariamente pela palavra que ilumina os meus passos, que orienta a minha vida, que faz o meu coração se tornar outra vez sereno. Senhor, eu me confio em tuas mãos, porque sei que sou teu e o Senhor é o Senhor sobre todas as coisas. Ontem, como falávamos, né? O Senhor onipotente veio se fazer servo humilde pela nossa salvação. Eu me coloco em tuas mãos, Senhor, e quero ser, por amor a ti, servo de meus irmãos. Ajuda-me, Senhor, a seguir o teu exemplo e a ter um coração capaz de confiar a ti todas as minhas preocupações, sem jamais me despreocupar de lhe servir, e lhe servindo, poder lhe amar todos os dias, e desse amor poder oferecer os frutos pela comunhão com os meus irmãos. Dai-me, Jesus, a graça de poder viver para anunciar o seu nome. E diante de todas as situações de morte que o mundo fará cair sobre mim, ajuda-me, Senhor Jesus, a ser testemunho vivo da sua ressurreição, pois a minha vida está em tuas mãos e tudo o que me destes é teu. E sobre cada uma dessas coisas eu proclamo a sua autoridade e o seu poder. Minha família é sua, Senhor. Meus filhos são seus. Minha esposa é sua. Meu trabalho é seu. A minha cidade lhe pertence. A nossa comunidade paroquial é sua. Cada uma das nossas pastorais lhe pertencem. O governo, Senhor, da Santa Igreja é seu. E a ti eu declaro a minha obediência e o meu amor e te digo, sobre todas essas coisas, seja feita a sua vontade para a maior glória do seu santo nome. Amém. Então é dessa forma, meus irmãos, que nós vamos reconhecendo o testemunho que nos foi entregue. Jesus fala com dureza àqueles que não ouvem nem escutam a Deus. Mas a palavra de Jesus também é para nós. Nós recolhemos o testemunho de Jesus ressuscitado. E reconhecemos esse testemunho, como falávamos na semana passada, presente na Santa Eucaristia. E cada vez que cumprimos as promessas que o Senhor nos deu. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, estarei ressuscitado presente no meio deles. Todo aquele que guardar a minha palavra, eu e o Pai viremos e faremos nele a nossa morada.
Todos aqueles que permanecerem firmes e derem testemunho de Jesus, do nome do Senhor e do seu Evangelho, Ele também dará testemunho de nós, a nosso respeito. Não nos faltará a palavra no momento oportuno. Ele permanece fiel às suas promessas e vem em nosso socorro pela ação do Espírito Santo para que nós possamos também caminhar na fidelidade da aliança com a qual o Senhor estabeleceu conosco. E confiamos sempre à Virgem Maria esse grande cuidado de amor. Então significa dizer que eu e você, nós recolhemos esse testemunho e podemos dizer amém à ressurreição do Senhor. E quando, Padre, eu tenho ocasião de dizer amém? Bom, em vários momentos, mas especialmente quando durante a nossa semana ou a nossa vida cotidiana, nos deparamos com situações parecidas com essa que estamos vendo aqui. Como assim? Quando nos deparamos com alguém que despreza o que vem de Deus, ali é a hora de nós, no íntimo do nosso coração, renovarmos a nossa fé na ressurreição do Senhor. Quando nós nos deparamos com pessoas que querem trazer a confusão no seu modo de falar, no seu modo de agir, para dispersar a busca da verdade, ali é hora de, no nosso coração, renovarmos a nossa fé, declararmos o nosso amém à ressurreição de Jesus. Quando nós enfrentarmos uma situação concreta onde aqueles com quem nos relacionamos, ou as pessoas que estão à nossa volta, de um modo geral, demonstram um grande desprezo, não apenas à religião, mas à vida que a religião traz aos homens por conta do anúncio do Evangelho. Ali é a hora de renovarmos no nosso coração a nossa fé na ressurreição. E a gente pode fazer isso de muitas formas, repetindo bendito seja o nome do Senhor, ou então dizendo, Senhor, eu creio no teu nome, dizendo, meu Senhor e meu Deus, ou repetindo a oração do anjo, Senhor, eu creio, adoro, amo e espero. Por aqueles que não creem, não adoram, não amam e não esperam. E realizando esse ato muito reservado que se passa dentro de nós, ali já estamos selando uma aliança de amor com o Senhor. Por quê? Estamos reconhecendo o testemunho que nos foi dado. 1. 2. Estamos apartando o nosso coração da tempestividade afetiva, de raiva ou de vontade de reação e de retaliação que possa acontecer em relação a uma atitude desse tipo, que nasce no nosso coração. Essas coisas, muitas vezes, nós as experimentamos em situações onde as pessoas estão querendo nos humilhar por conta da fé ou estão querendo provocar uma ofensa contra aquilo que vem de Deus. Então é preciso abrandar o ânimo do nosso coração e a gente abranda reconhecendo o triunfo de Cristo. Não somos nós ali a cumprirmos o ato de justiça. O Senhor já venceu. O que falta aqui é que aquele irmão chegue a uma experiência de verdadeira conversão. E aquele momento ali do conflito, talvez não seja a hora para isso. Ali é o momento de eu, reservadamente no meu coração, dar glória ao Senhor pelo seu testemunho. 1. Colocar os meus afetos e sentimentos nas mãos do Senhor, ou seja, sob essa profissão de fé que me ajuda a sair de uma disposição de conflito contra o meu irmão. 2. E a terceira coisa, se for possível, dizer ao outro a respeito da verdade, se a ocasião permitir. Porque, como vimos no texto bíblico, aquela ocasião não permitia àqueles homens, pela disposição que traziam no coração, de ouvir sequer o que o Senhor estava dizendo, quanto mais viver uma experiência de conversão. Entretanto, o Senhor vai adiante e completa o seu discurso e ainda faz a referência,
por isso o padre falou lá no início, a conversão dos habitantes de Nínive. Lembra que o padre falou no início que na tradição de Israel o foco maior era na prodigiosa libertação do profeta do ventre do peixe, né? E Jesus ainda faz a referência ao povo de Nínive, ou seja, para além disso, eles se converteram diante da palavra do profeta, ou seja, aquele que trouxe sobre si a marca da libertação de Deus, anunciou a eles a verdade e eles acolheram. Assim como o Filho do Homem hoje anuncia a verdade a essa geração, que é aquela dali, que está no texto bíblico, e eles não a acolheram, né? Não estão acolhendo. E depois a rainha do sul veio de terras distantes ouvir a sabedoria de Salomão e a acolheu. E aqueles que estão ali não acolhem a sabedoria do Filho de Deus que ensina as bem-aventuranças do reino. Estão percebendo? Aqui está quem é maior do que Jonas, aqui está quem é maior do que Salomão. E está declarado. Então Jesus entrega para eles a verdade, coloca diante deles aquilo que está acontecendo, mesmo eles não estando ali, dispostos a ouvir, a verdade é dita, o anúncio é feito. Então, não é uma verdade anunciada para a guerra, isso é importante, porque às vezes quando passamos por uma situação desse tipo que o padre estava dando como referência ainda há pouco, o nosso coração se agita muito, né? A gente tem uma tendência a querer fazer justiça pelas próprias mãos, né? Querer brigar até as últimas consequências. Calma lá. Se o teu irmão não está disposto a ouvir, não vai aonde o Senhor lhe inspira a ir. Defenda a verdade e ponto. E ponto. A defesa da verdade já é o testemunho suficiente diante deles daquilo que precisa, daquilo que será levado em julgamento depois. Então o Senhor declara a verdade para eles. Porque a gente tem que pegar aqui o que aconteceu antes, né? Eles estão desprezando os sinais realizados por Jesus e o anúncio feito por Jesus. Lembra que o padre falou que a postura deles é uma postura presunçosa, que eles se colocam depois de tudo, ainda vem a Jesus pedindo mais um sinal, ou seja, se colocam acima da verdade, né? Então, é essa postura que eles admitem. E Jesus, na continuação do discurso, ao fazer a referência do profeta Jonas e fazer a referência da conversão dos ninivitas e fazer a referência à rainha do sul, está colocando diante deles exatamente a verdade. Vocês desprezam a pregação do Filho de Deus que chama vocês à conversão. Vocês desprezam a sabedoria que vem de Deus, Cristo, sabedoria do Pai, como tantas vezes vai ser recordado pelos santos, nos textos dos santos, né? Esse título é muito bonito, Jesus, sabedoria do Pai. Então estão rejeitando a sabedoria que vem de Deus, o próprio Filho de Deus, estão rejeitando o chamado à conversão, o anúncio do reino dos céus. Então para vocês só tem um sinal, a ressurreição. E ali vai ser a grande ruína, pois vocês estão rejeitando tudo isso e rejeitarão também a conversão do Filho de Deus, mas essa vocês não poderão negar, porque sobre ela será traçada a vossa condenação. Tão forte essa palavra, né? Mas é importante termos claro aqui que Jesus não está em uma atitude de revanchismo, mas está colocando diante deles a verdade. Tanto que ao término do texto, Jesus termina de falar e Mateus encerra ali essa sequência, encerra com essa declaração do Senhor. Então peçamos ao Senhor que hoje nos ajude a sermos homens e mulheres fortes na fé, capazes de reconhecer sempre a sabedoria de Deus e de vivermos o chamado à conversão cotidiana, como falamos ao longo desses últimos dias e como fizemos referência hoje, entregando tudo o que é nosso ao nosso Senhor. E sempre que acontecer uma situação desse tipo, agir da forma como hoje partilhamos.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.